Olá pessoal, e aí, como vocês estão? Hoje vou falar de luminosidade, de iluminação, sobretudo artificial, no auxílio do cultivo de plantas dentro de casa, indoor. Fora de casa eu deixo que a natureza faça a sua parte, mas dentro de casa a gente precisa ajudar. Aqui, por exemplo, parece que está tudo bem, né? Mas vocês vão ver que tá faltando luz aqui. Tem uma telha de vidro, é bonito aqui, né? Se olhar, tem aqui uma... Eu tirei toda a parte de cima ali junto com o Paulo, a gente fez um trabalho de trazer um pouco mais de luminosidade aqui para dentro, mas, tá vendo? Mesmo assim, que parece tudo bem, aqui não tá tudo bem, tá? Já vou explicar por quê. E a gente está aqui agora, então, há 32 dias do solstício de inverno, que vai ser no dia 21 de junho, às 11h58 da manhã. O que significa isso, meu querido Alan? Isso significa que a gente tem aí 32 dias para piorar a luz, sobretudo aqui na minha casa e em muitas casas, muitos lares aí, vocês também passam por esse perrengue, vamos dizer. Pode ser perrengue chique, como queiram chamar, mas é um perrengue. Por quê? O Sol, ele tem esse comportamento desigual, como eu falei, e ele vai ficando cada vez mais inclinado em relação à Terra, para nós aqui no Hemisfério Sul, e, portanto fazendo mais sombra e dias mais curtos. Mais sombra em alguns lugares, mais sol em outros lugares, mas vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui. Por exemplo, eu vou pegar aqui um luxímetro, que é esse medidor de luz, obviamente. Tem duas medidas que a gente usa, o tal do Lux, L-U-X, ou o Foot Candle, que a gente chama de FC. São duas medidas, vamos dizer, diferentes, mas basicamente Foot Candle vezes 10 dá mais ou menos o que é o Lux, numa conta mais ou menos de padeiro aqui, do respeito aos padeiros, que fazem contas melhor do que a gente. E é isso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, na prática, eu uso o Foot Candle, porque a literatura que eu leio mais de coisas lá de fora, eles falam de Foot Candle. Então, sobretudo para Arace, tá? Então, eu tô acostumado a usar Foot Candle. Se você quiser converter esse número para Lux, é só fazer mais ou menos vezes 10. Não é exatamente vezes 10, mas é aproximado, funciona. E olha só, né? Aqui já é quase 1 da tarde. E se vocês olharem, tá rolando um solzinho ali, ó. Bem infiltrado, porque do vizinho ali tem uma jabuticabeira, tá vendo? Mas, ó, os raios entram aqui, tão bonitos, fica bonito aqui. Mas, olha só. 65, 67 ou 660, 670 Lux. Aqui é Foot Candle 71, 72. Claro que se eu aproximar lá para cima e chegar no telhado, vai aumentando. Mas aqui é a realidade das minhas plantas, né? Eu tenho uns Platycerium aqui, tem uma samambaia linda ali, tem umas criancinhas crescendo por aqui. Enfim, Subastatum. E vamos indo aqui. Olha, não tá legal. Quando a gente olha e vê 59 Foot Candles, isso significa breu. É quase nada para fotossíntese. Quando a gente olha isso e vê, puta, essa sombrona toda, 59 para Platycerium, que ficaria feliz com 500, ou seja, 10 vezes mais, 500 Foot Candle, não 500 Lux. Eu preciso dar 10 vezes mais luz ali para eles do que eu tô dando. Eu nem sei se eu vou conseguir chegar em 500, mas se eu chegar a 300 já tá bom, de bom tamanho, tá? Para passar por esse período mais difícil, que é basicamente essa época do outono, mais aí uns 30 a 45 dias adentrando o inverno, indo em direção ali à primavera. Quando vocês olham a casa de vocês, vocês vão reparar, seja apartamento, seja casa, seja sítio, seja o que for, vocês vão reparar que existe uma disposição diferente da luminosidade entrando na sua casa. Portanto, mais ou menos sombra. Tem uma parte do jardim aqui que pega um pouco mais de sol. Mas essa época do ano também, o dia é mais curto, pega sol por menos tempo. Então,
a gente tem que sambar miúdo, sobretudo se a gente precisa mexer vaso de lugar, né? Quando a gente mora em apartamento, às vezes a gente faz um rechuflar, como diria minha mãe, de vasos de lugar. Então a gente precisa até pensar em vasos leves, né? Vasos de plástico, com uso de serrapilheira, né? Eu já falei da Urutau, então podem usar a serrapilheira para suas arace. É isso. Então a gente tem que meio que usar as ferramentas que a gente tem. E uma delas é a própria janela. A janela faz este papel de entrar a luz do sol ou uma grande luminosidade. Outra coisa que a gente pode fazer é usar luz artificial. Então eu quero mostrar para vocês o uso de luz artificial aqui, luz de LED, que eu vou fazer para resolver parte do meu problema aqui. Problema, não é um problema, né, gente? É perrengue chique aqui, então me perdoem, mas aqui é só para dar ideia para vocês também do cultivo que pode acontecer na casa de vocês. Tem luz de LED baratinha, tem luz de LED mais cara, tem o que a gente chama de Quantum Board. Eu vou falar um pouco disso agora e espero que vocês gostem, tá bom? Vamos brincar aqui de Discovery Channel, canal de experiências. Você deve ter visto aí em alguns lugares, não sei se vocês já viram isso aqui especificamente, mas essa madeira vai simular uma parede qualquer, como eu tenho aqui, uma parede que no inverno ela recebe um tipo de luminosidade, no verão é outro tipo. E eu vou simular aqui para vocês mais ou menos o que acontece comigo. Vou usar aqui também o luxímetro, como se ele representasse, por exemplo, né, o redondinho, um vaso que a gente tem colocado ali numa parte da nossa casa. E o luxímetro vai nos dizer qual é o nível de luz que está recebendo aquele vaso, né? Então, posicionados, parede, né? Essa madeirinha fazendo a parede e o luxímetro fazendo o papel de mostrar pra gente o nível de luz que entra ali. E eu vou usar o Astro Rei. Essa luz de LED é uma luz de LED bacana, que eu vou explicar para vocês já como ela funciona, quais tipos a gente tem e como a gente pode usá-la. Mas por enquanto vai brincar de ser o nosso sol, tá bom? Vamos lá. O que acontece no verão? No verão, a gente no Brasil, o sol que nasce, né, lá, sempre é leste a oeste, né, isso não muda nunca, então nasce em leste, morre em oeste. Só que ela tem, na rotação da Terra, que não é exatamente retinha em relação ao Sol, tem aquele eixo mais perpendicular, você tem uma distribuição de Sol mais homogênea sobre o Brasil, né? Estou falando aqui sobretudo no Sudeste aqui, tá? Mas Nordeste também. Quem está mais próximo aí do Brasil, do Equador, mais abençoado nesse sentido. Mas aqui no Sudeste, que é sobretudo São Paulo, cortado pelo Trópico de Capricórnio, vocês devem lembrar, tem mais influência esse tipo de incidência. E quanto mais para o sul, mais influência. Muito bem. No verão, o Sol, ele tem aquele negócio de a pino, né? Você olha meio-dia, não faz sombra para nenhum lado, bacana. Então isso é no verão. E vamos fazer aqui a simulação, né? Então reparem aqui o foot candle que está ali fixo. Eu estou brincando de sol. Então o sol nasce em leste, vai o dia inteiro e morre em oeste. Vocês repararam que o luxímetro não mostrou grandes alterações, né? Variar 20, 30, 50 não é um grande problema, tá, gente? Mas ele faz todo esse trajeto, beleza. Convertendo o foot candle para lux, vezes 10, então teria ali 3.200 lux, mais ou menos, beleza. O que acontece no outono, né? No outono o Sol começa a inclinar mais em relação ao hemisfério sul, né? Então, o que era a pino passa a ser menos. Então eu vou colocar aqui na mesma posição, não vou fazer a trajetória do Sol, só vou mostrar a sombra que aconteceria aqui tipo ao meio-dia. Então estamos ali a 300 foot candle, a sombra começa a se projetar, ó, nem pegou em cheio no vaso ainda,
mas já está entre 230, 220, 240. Vai indo, vai indo, vai indo. E olha só. O que era 300, 250 virou 35. 10 vezes menos. Olha só. E é exatamente isso que acontece aí na sua janela. E é exatamente isso que acontece aí na sua casa. Por isso que o auxílio de luz artificial é importante. Para algum tipo de cultivo, né, gente? Se você consegue mexer em todos os vasos, mudar de janela, mudar de posição, nota 1000, é isso aí, não precisa gastar nada, né? A gente vive muito bem dessa maneira. Agora, se você tiver um cultivo mais enjoadinho, ou tiver preocupado, pô, minhas plantas estão dando aquela minguada, pode ser por, obviamente, excesso de água, falta de água, mas muitas vezes é por luminosidade, né? E quanto mais luminosidade, mais atividade de fotossíntese e mais consumo de água. Então, o metabolismo da planta ela desacelera no frio, obviamente, né, para as regiões mais frias, como o Sudeste também tem, mas o que desacelera também o metabolismo da planta é menos luz, né, por conta da época do ano. Se você deixa um pouco mais de luz nela, aí a gente tem um metabolismo um pouco mais preservado. Não vai frear o movimento da natureza, a gente não tem esse poder, graças a Deus a gente não tem esse poder, a gente só atrapalha a natureza, a gente só faz bobagem, mas quanto a isso, aqui é uma ajudinha que a gente pode ter. Beleza. O meu engenheiro de produção, o Paulo, vocês conhecem ele, ele fez uma caixinha aqui, bonitinho ele, simulando como se fosse a janela das nossas casas, né? Então olha só. Aqui eu tenho uma caixa com uma janela. Ficou bonitinho, vai, olha só. Janelinha. Com os vasinhos, né? Que a gente tem dentro de casa. Muito bem. Aqui, obviamente, teria o próprio teto. Não vou colocar aqui porque eu quero mostrar o luxímetro funcionando nesse caso, tá? Olha só. Olha a luz entrando e o luxímetro funcionando ali, o que acontece com essas plantas. É a mesma coisa. Se tem uma época do ano que a luz entra mais perpendicular, mais reta, mais isso, mais aquilo, isso influencia sobremaneira no cultivo. Então não dá para ignorar que isso é importante, tá? Uma outra coisa que a gente fala, né? Se você coloca a planta próxima à janela, olha a luz que ela recebe, né? Então olha, o luxímetro não importa aqui, né? Então até vou tirar. Olha a luz que recebe, né? Se você coloca a planta muito longe da janela, ela pode receber uma luz, mas não é a mesma coisa. Então, lembrando, 1 metro, 2 metros da janela é bem aceitável. Uma planta que está a 5 metros da janela, ela está na mesma coisa que estiver no escuro, dentro de um banheiro fechado. É quase a mesma coisa. Então, lembrem-se disso na hora de fazer a disposição das plantas aí na casa de vocês, nos apartamentos ou onde quer que seja. A gente tem aqui jardim, mas eu adoro planta dentro de casa, vocês sabem disso. A janela que eu tenho ali com algumas arace é uma janela face sul, tá certo? É uma janela como essa que aponta para o sul. Lembrando que no Brasil, o que é bom, entre aspas, o que é bom, são as janelas face norte. Até as imobiliárias, as construtoras, elas vendem os apartamentos, é face norte, é face norte. Toda face tem seus benefícios e seus problemas, né? Uma janela face norte esquenta muito um apartamento, cozinha as plantas. Mas se você fizer direitinho lá, é a face que vai mais te dar luz, e luz solar, que é a de melhor qualidade. Aqui em casa a gente tem a janela face sul, que é exatamente apontada para o sul, onde nessa época do ano, se a gente olha aqui pelo experimento, né? Então aqui eu tenho o meu teto, meu telhado, o sol, que no verão tem esse comportamento em que a janela da face sul ela recebe pelo menos um pouco de luz solar
aqui quase que 90 graus, então, portanto, as plantas ali dentro funcionam bem, né? Elas recebem uma luminosidade boa. Eu tive Anthurium desenvolvendo super bem. Agora no inverno, né, então vocês olham aqui, né, bate que meio que perpendicular. No inverno, no outono, é assim, ó. Rola meio que um breu, então eu tô tendo que sambar miúdo ali para aquela janela funcionar com algumas plantas mais difíceis. Poderia colocar plantas que realmente vão super bem em baixa luminosidade, como a Cissus, posso. Cissus é uma planta que vai bem na baixa luminosidade, mas eu não quero ter só Cissus ali, então eu me desafio, tá certo? Bom, experimentos à parte, eu quero mostrar um pouco dos tipos de luz que a gente tem. Eu tenho algumas aqui, tá? Não tenho todas, minha ideia não é mostrar todas no mercado, mas a gente tem algumas possibilidades de luzes que muito nos ajudam no cultivo, ajudam a gente a passar por essa época do ano um pouco mais, vamos dizer, difícil no sentido de luminosidade, e para diferentes bolsos, diferentes preços e tudo mais. Então, todas elas você encontra no Mercado Livre ou nos grandes sites aí de venda de comércio eletrônico pelo Brasil, tá bom? Algumas delas se encontra na Plantoys, que faz essa curadoria de algumas luzes interessantes. Tem uma luz de hélice, enfim, que é super interessante, que até o Fly fala bastante dela. Eu não tenho nenhuma aqui comigo. Fly, manda uma pra mim que eu faço o review aqui, tá? Além do seu review maravilhoso aí. Mas boa. Bom, talvez eu tenha ficado um pouco mais sombreado aqui, porque uma das luzes que eu uso para me ajudar aqui na iluminação dos episódios tá aqui sendo usada para mostrar uma das luzes de LED possíveis para o cultivo indoor. Bom, qual que é a ideia então? A gente tem desde uma luz pequenininha como essa, né? Uma rosca E27 normal, que dá um tipo de luminosidade. Tenho essa outra aqui, que já é um pouco mais robusta também, E27, funciona bem. Tem esse bulbão grandão, que também funciona bem, outro E27, que é legal. E tem esse, né, mais robusto, que é uma placa de muitos LEDs, né? Então, quando a gente olha, claro que cada uma tem uma capacidade. E teria uma outra, intermediária entre essa e essa, que é aqui no meio, eu vou deixar uma imagem para vocês, que é um bulbo menor, que foi o que a gente usou lá no projeto do Ronaldo Golkman, né, do Dr. Ronaldo, que fez uma estufa para poder conservar os platycerium dele durante o inverno e o outono, temperaturas mais baixas. O episódio está aqui embaixo, dê uma olhada, vale a pena. A gente usou uma luz de LED um pouco menor, também não é cara, sei lá, 20 e poucos reais, não é nada estratosférico, e resolveu lá o problema dele, que ele precisava conservar as plantas dele. Então, o ponto é, observem as suas casas, veem o que ela precisa de luminosidade, e aí faça o investimento que faz sentido para você, ou simplesmente muda os vasos de lugar e tá tudo certo, é isso aí. Bom, se a gente olhar, eu vou usar aqui o auxílio luxuoso do meu luxímetro para mostrar para vocês como é que essas belezuras funcionam. Continuando aqui o teste, né, para vocês verem, essa aqui é uma luz que é relativamente fraca, tá? Vocês vão olhar, por que tem o azul e o vermelho? Essa aqui é uma lâmpada que, ao mesmo tempo que estimula a fase vegetativa de uma planta, ela também estimula a fase de floração, tá? Então é um bulbo híbrido. Para quem tem só arace, tem só verdinhas no geral, não precisa ser do vermelho, poderia ser só o azul. Só que também tem estudos já mostrando que a luz branca, né, bem distribuída, ela faz o mesmo papel. Então não precisa ser nem azul, pode ser a branca, mas a branca de LED que eu vou mostrar para vocês aqui. Todas funcionam muito bem, tá? Essa aqui, por exemplo, então se vocês olharem, tá com 27 foot candles, né? Se eu apontar a luz, eu tô aqui a 40 centímetros, foi para 33. Eu vou aproximando
Ó, agora eu tô a 20 centímetros. Tô com 61. Se eu chegar bem perto, chego a 220. E bem perto aqui, pessoal, são 10 centímetros. Então, esse LED aqui, ele só vai funcionar bem se estiver bem próximo da planta, tá? Ele é mais discreto, claramente menos potência, ele precisa estar bem próximo da planta, né? Se a gente olhar aqui, temos aqui uma realidade diferente, né? Você tem 20, 15 centímetros, 10, e aí só, quando a gente olha, né, 300 foot candle, 250, é o suficiente para 90% das plantas passarem por esse período, mas precisa estar muito pertinho. Beleza, então essa é uma. E seguindo aqui no experimento, eu tenho aqui esse bulbão maior, essa luz de LED mais elaborada, que emite basicamente luz branca, tá? Eu vou fazer o teste aqui. Então o que eu tenho? Eu tenho 33 foot candle, depende da luz que entra ali do telhado, da telha de vidro, mas se a gente olhar, olha só, eu tô aqui com uma relativa distância, olha, eu vou fazer mais ou menos aqui um aproximado, ó, 240 foot candles, e tá mais ou menos a 50 centímetros, mais ou menos, ele tá me dando aí 350, 400 foot candles, né? Claro que se eu vou distanciando, ó, eu tô aqui a mais ou menos uns 75 centímetros, tá me dando 200 foot candles. Ou seja, 200 foot candle, né, que são 2.000 lux, mais ou menos, ele tá bom. Ele não é uma luminosidade ruim. E você vê, eu tô a 70 centímetros, então a quantidade de plantas que eu consigo ter nesse ambiente, ou nesse, vamos dizer, círculo aqui, mais ou menos, é muito maior do que eu consigo com uma lâmpada desse tamanho. Então, tem uma diferença clara aqui de capacidades. Então, aqui eu consigo brincar bem. Eu posso chegar bem perto, por exemplo, e conseguir aqui 1.800, 2.000, 3.000 foot candle, que daria 30.000 lux, tá? 30.000 lux é bastante coisa. Beleza. Aqui é um deles. Vamos para o próximo. E um outro que funciona muito bem, esse bulbão, é grande, ó, minha mão é grande, então é maiorzinho. Tem outras versões, como eu falei, uma menor, com menos capacidade, mas que resolve boa parte dos problemas. Esse aqui ele distribui mais a luz, ele é mais difuso, né? Até por conta desse material leitoso aqui. Então, quando você liga ele, vou colocar aqui, ó, estamos a 34, né? A hora que eu coloco ele aqui, eu vou para 130, aqui distância mais ou menos. Estou aqui a 75 centímetros. À medida que eu vou aproximando, claramente, vou aumentando. Qual que é a vantagem desse daqui? Olha só. Idiota. Sou eu. Qual que é a vantagem desse aqui? É que ele distribui mais a luz. É claro que no ambiente grande, né, se eu colocar numa distância, como eu mostrei aqui, 70, 80 centímetros, ele vai a 100, 120 foot candles. Não é tão forte, mas ajuda na sobrevivência daquelas plantas por aquele período, tá? Então, a grande vantagem desse aqui é que ele é mais difuso. Ele né, você pode colocar ele assim e colocar várias plantas embaixo e conseguir esse resultado que a gente precisa. Ao passo que esse aqui, a luz é mais focada, né? Ele distribui menos. São ônus e bônus aqui dessas opções. E por último, aqui só para mostrar para vocês, temos, né, o que a gente chama de Quantum Board, né? Esse aqui, que é um equipamento mais caro, mais robusto, mais durável, enfim, mais pesado. Você precisa
né, pendurar ele em algum lugar com este gancho, e é o que eu vou fazer ali, já já, para vocês verem e acompanharem comigo. E é isso aí. Bom, e quais são as capacidades de um equipamento como esse, né? Esse aqui, por exemplo, ele vem com a parte vegetativa e a parte de floração, tá? Aqui é um outro jogo. Eu vou ligar só o vegetativo primeiro. Azulão, tá? E quando você liga o florífero, né, da floração, ele joga o vermelho junto, tá? Beleza. Tem ventoinha, ele tem, né, uma série de outras vamos dizer, benefícios aqui. Consome mais energia, ele é mais pesadão. Realmente é para tarefas um pouco mais fortes. Bom, estamos aqui, por exemplo, só com vegetativo ele emite um calor, tá? Dá para sentir já bem aqui o calor que o LED emite. E olha aqui, olha só a diferença, né? Então, estou aqui a 40 centímetros, ele está dando 2.200 foot candles, porque é o 222 vezes 10, tá? 2.200 foot candle, ou seja, 20.000 lux. Vou a 50 centímetros, estou aqui a 1.400, 1.500 foot candle. Vou a 60 centímetros, 1.000, 1.100 e daí por diante, né? Eu vou mostrar aqui, vocês não vão ver onde está a fita, provavelmente, mas eu tô aqui a 80 centímetros, estamos com 650 foot candle. A 90, 570, 1 metro, 500, 400, tá? Então, o que significa que um negócio desse, eu consigo cobrir uma área maior de plantas, né? Ele, além de espalhar bem, ele espalha legal, né? Eu tenho todo um espectro maior. Ele entrega muito mais foot candle, ele entrega muito mais lux para essas plantas. Como eu preciso cobrir boa parte dessa parede, eu preciso que a luz chegue, por exemplo, para esse verrucoso que eu estou experimentando aqui, né, que está lindo, eu vou usar essas placas. Eu tinha aqui, que eu já usei para outros experimentos aqui dentro de casa, usei no banheiro Roraima, como vocês sabem. O banheiro Roraima, ele é 100% iluminado por placas de LED como essa, só que com um detalhe. Lá eu tive que encontrar uma que fosse à prova d'água, porque eu queimei placas ali dentro por conta da alta umidade. Então ela não aguentou 3, 4 meses, deu pau, quebrou, já era. E aí eu encontrei as que eram prova d'água, você pode até respingar água. Eu não respingo água porque não faço rega lá dentro, é só umidade muito alta, e aí elas estão durando muito bem. E tem placas como essa que são dimerizáveis, né, que se ajusta a intensidade da luz. Essa aqui que eu mostrei e essas outras não tem como dimerizar, é na potência que ela apresenta, e é isso aí. Bom, muito bem, vamos lá colocar essas lindezas para funcionar, né? De novo, agora que andou um pouco mais a gravação e já um pouco mais tarde, só para ter como noção, né, o que a gente tem aqui? 80 foot candle, se baixa um pouquinho, 60, 50, 45. Então tá breuzinho, eu preciso melhorar e eu vou colocar isso aqui com vocês me acompanhando. Vamos lá? Bom, agora é mão na massa aqui, certo? Eu já tenho alguns ganchinhos colocados, que eu já tinha colocado aqui para outros recursos na madeira. Eu vou pendurar as belezuras aqui, vou fazer uns testes e vamos ver como fica, tá? O importante aqui no meu caso é que eu preciso deixar eles para cá, primeiro para distribuir melhor a luz que vai incidir sobre as plantas aqui, e sobretudo por conta da irrigação automatizada que eu coloco e cai diretamente para o lado de lá, mais próximo da parede. Então eu preservo aqui, eles não são prova d'água, e eu preservo para o lado de cá, tá bom? Agora vai ficar aceleradinho aqui o vídeo para que vocês vejam isso aqui pronto e
acompanhe comigo parte do processo. Bom, é chegada a hora de testar aqui, ver se deu certo o que eu queria, pelo menos por agora. Vou ligar as luzes, vamos ver. E não é que rolou? Olha só, tá aqui, estão distantes um do outro, né? Essa aqui pega claramente mais para cá, essa outra para lá. Eu vou testar com o tempo, deixa eu virar aqui ela para me ajudar na iluminação. Eu vou testar com o tempo para ver se eu coloco uma dessa daqui no lugar dessa, que tem essa luz mais azulada, ela incomoda mais a cara, né? Então a visão, incomoda mais a visão, então eu prefiro talvez a luz mais clara, né? A luz mais branca, na verdade. Mas funciona bem. Agora eu vou regular a altura, eu não quero que pegue na câmera, no sentido de cenografia aqui, né? Bom, você deve estar se perguntando, tá legal, deu certo, mas quanto foot candle tem aqui, né? Ou quanto lux? Vamos lá. Vocês lembram que estava baixíssimo lá? 50, 45, 60, 70 no melhor dos casos. Vou desligar aqui para vocês verem neste momento como que a gente está. Então aqui 71, 65, 70, se baixar vai claramente baixando mais, 57. Vou colocar aqui bem na coroa aqui desse Platycerium aqui, o Lemoinei. Ó, tá 93, 93.9, 95, né? Por conta do telhado de vidro aqui, né? Da telha de vidro. Bom, se eu ligar, vamos para quanto? Aqui o próprio Lemoinei, 600, 580, 640. Vou dar um zoom, ver se vocês conseguem ver. Melhorou substancialmente, quase 10 vezes, né? Esse WeLink Indonésia aqui, ó, 760. Melhorou muito. Se descer aqui um pouco mais, ó, 510, 350. E é isso, né? Para passar o outono e inverno, tá muito bom, não precisa muito mais do que isso. Eu vou regular a altura aqui, talvez, disposição. E era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá bom? Pode ser com a lâmpada de bulbo, é que eu preciso cobrir uma área maior aqui, então eu optei por isso. Mas tem as outras opções ali. Eu vou colocar na descrição desse episódio os links para que vocês possam ter acesso a essas lindezas aí, para que a gente possa difundir ainda mais esse cultivo pelo Brasil, tá bom? Se esse episódio foi útil para você, se te agradou, se te divertiu, se te deu ideias, se te educou, por favor, deixa seu like, deixa seu joinha aí, inscreva-se no canal, que isso muito me ajuda. Comentem dúvidas, sugestões, o que acontece no cultivo de vocês, o que vocês fazem, trocam de janela, trocam de ambiente, coloca na cozinha, coloca na sala, o que vocês fazem? Conta pra mim, tá bom? Até a próxima. Tchau!